Professora, tá aparecendo. E o áudio tá bom, Pronto. sim. Perfeito. E apareceu aí que está gravando já? Apareceu. Perfeito, então. Vamos lá. Vamos começar aí a aula. Mesma dinâmica, tá, pessoal, da sala? Apesar de ser um pouquinho diferente, né? Porque a gente não está presencialmente, mas mesma logística das dúvidas. Tá com dúvida, não entendeu alguma coisa, quer que eu repita? É só vocês falarem aí. Como eu estou no ecrã da tela cheia, eu não consigo estar visualizando sempre o chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o ideal é vocês tirarem do mudo e colocar a pergunta, ou então se colocar aí no chat, pedir para algum colega que esteja com o microfone aberto me sinalizar para que eu consiga tirar essa dúvida de vocês. Mas, ademais, a gente vai caminhando aqui na aula ponto a ponto. Qualquer dúvida que vocês tenham também para quem vai assistir depois, é só me procurar que a gente vai estar aí, obviamente, sempre disponível para tirar e sanar essas dúvidas de vocês, certo? Essa aula é da Missy, tá? Eu sempre, quando dou aula com os slides da Missy, eu sempre deixo o nome dela, porque eu acho injusto a pessoa fazer o slide, eu vou usar o slide da Missy e vou riscar aqui e colocar meu nome, né? Então, os slides são da Missy, apesar de ser eu aqui que vou estar ministrando essa aula para vocês. Bom, quando a gente fala desses aspectos biofarmacêuticos, pessoal, é importante a gente entender que a necessidade de a gente estudar esse assunto, de a gente pontuar esse assunto, é entender como é que os aspectos químicos vão interferir, né, na absorção, na ação das formas farmacêuticas, né? E a gente precisa, obviamente, ter esse entendimento, porque, a depender do princípio ativo que a gente vai utilizar, a gente vai escolher uma determinada forma farmacêutica. E aí, a depender da forma farmacêutica escolhida, de acordo com as características desses princípios ativos, a gente vai poder ter uma maior absorção ou uma menor absorção. E aí, a depender disso, a depender de todos os aspectos farmacocinéticos aí envolvidos, a gente vai ter que fazer um ajuste, por exemplo, de posologia. Então, se a gente fosse definir, né, a biofarmácia ou esses aspectos biofarmacêuticos, a gente nada mais está falando do que o estudo que a gente faz das propriedades físico-químicas do fármaco, da forma farmacêutica e da via de administração deles. E para que a gente precisa ter esse estudo? Para que a gente entenda como é que esses aspectos vão interferir na velocidade e no grau de absorção dos fármacos. E a gente já viu, não só em TEC, como em outras disciplinas de farmácia, principalmente na parte de bases farmacológicas, que é a disciplina que vocês estão pagando agora, o quanto a absorção de um fármaco vai interferir em todos os aspectos e influir diretamente na eficácia terapêutica desse princípio ativo. Então, é para isso que a gente precisa ter noção desses aspectos biofarmacêuticos, né? Então, basicamente, a absorção, a velocidade e o grau, né? Ou melhor, a velocidade e o grau de absorção desses fármacos vai depender basicamente de 3 parâmetros. Das propriedades físico-químicas dele, então ele é fácil de ser absorvido naquele local de aplicação, ele é fácil de se dissolver naquele determinado local. Por exemplo, administrei um fármaco por via oral. Na administração por via oral, esse fármaco vai ser absorvido no estômago ou vai ser absorvido no intestino. Então, a depender dessas características, a gente vai poder ter uma absorção maior ou menor daquela forma farmacêutica. Bom, então, basicamente, quando a gente está falando desses aspectos biofarmacêuticos, a gente basicamente vai estar relacionando essas fases, né? A gente já viu lá em farmacocinética, bem todos esses aspectos da ADME, da absorção, da distribuição, da metabolização e da excreção. E aí, quando a gente vem para esse aspecto, trazendo para a natureza farmacotécnica, a gente vai entender mais os aspectos relacionados à forma farmacêutica. Para isso, a gente vai, de certa forma, estudar o aspecto geral, entender como é que o tamanho de uma partícula vai interferir, como é que o pKa de uma droga vai interferir, e, obviamente, a gente precisa ajustar e aplicar esses aspectos gerais a depender da forma X que a gente está trabalhando. Professora, como assim? Eu estou falando com relação ao seguinte: eu tenho um princípio ativo que tem uma característica básica. Eu preciso analisar o entendimento desse pKa, dessa droga básica,
no pH do local onde ela vai interagir, que é o pH do meio, tá? Agora, se eu estou trabalhando com a droga, que é uma droga ácida, eu vou ter que aplicar esse conhecimento geral, entendendo que eu tenho ali o pKa agora de uma droga ácida, tá? Então, a depender do princípio ativo e da forma farmacêutica de maneira individual, a gente vai ajustar esses aspectos gerais para trabalhar, para entender e para compreender o aspecto para essa droga, para esse princípio ativo de forma pontual, tá? Então, aqui, só para que a gente entenda mais ou menos, por exemplo, para uma via de administração oral, quando a gente faz uso, por exemplo, de uma forma farmacêutica sólida, como um comprimido, a gente precisa primeiro ter o aspecto de desintegração, onde esse comprimido, eu tinha lá uma forma sólida definida, precisa inicialmente ser transformado em grânulos. Esses grânulos vão sofrer um processo novamente de desintegração para gerar partículas ainda menores, e essas partículas menores vão passar por um processo de dissolução, até que esse fármaco esteja presente em uma solução, ou em alguns casos também vai ser possível que ele esteja presente em uma suspensão, tá? A partir desse fármaco dissolvido, é que a gente pode começar a trabalhar o aspecto da absorção, que é quando esse fármaco atinge, enfim, a circulação. Então, a gente precisa ter noção, né, desses aspectos, a gente vai entender como esses aspectos biofarmacêuticos vão, lá na frente, gerir diferentes taxas de disponibilidade desse fármaco lá na minha corrente sanguínea. Bom, então, como eu disse, a gente vai estar relacionando diretamente esses aspectos biofarmacêuticos a, basicamente, o que a gente chama de ADME, né? Que são aspectos de absorção, de distribuição, de metabolização e também os aspectos de excreção. Então, tudo isso aqui vai estar relacionado com as características biofarmacológicas desse meu princípio ativo, dessa minha forma farmacêutica. Bom, a gente já viu aí, bem detalhadozinho, as diferenças, né, do que a gente contempla na farmacocinética e do que a gente contempla na farmacodinâmica, mas só mais uma vez trazendo para vocês, na farmacocinética a gente vai estar estudando, né, toda a movimentação que a droga tem dentro do nosso corpo. Então, é basicamente o que a droga faz com o corpo, que a gente vai estar trabalhando. A gente já até deixou claro lá em bases, né? Que um é o que a droga faz com o corpo, o outro é o que o corpo faz com a droga. Então, a gente basicamente precisa entender como é que vai acontecer toda essa ação do comportamento da droga lá no corpo, para que a gente entenda como é que essas características, principalmente características químicas, vão relacionar esse aspecto da ADME no organismo, né? Então, aqui, só para que a gente entenda, os aspectos biofarmacêuticos, eles vão estar diretamente relacionados com aspectos farmacocinéticos dessa droga. Aí, só mais uma vez detalhando para vocês, né? Todas as fasezinhas que vão estar aí contempladas, absorção, distribuição, biotransformação e lá, por último, a excreção. Os fármacos que são administrados, eles vão ser sempre excretados do nosso organismo, em maior ou menor percentagem, né? Pessoal, essa partezinha inicial passei mais rápido, tá? Porque eu já sei que vocês viram isso, a gente viu e trabalhou isso, principalmente em bases, de maneira bem devagar e bem pautada, ponto a ponto, né? E eu me lembro e me recordo bem que isso ficou bem claro para vocês. Mas, como eu disse, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês qualquer coisa podem sinalizar, tá? Tanto na aula como depois, sempre que vocês me encontrarem nas disciplinas que a gente está aí em contato nesse período. Bom, então, só para que a gente entenda, dentro das formas farmacêuticas sólidas, a gente destaca os pós, os granulados, as cápsulas, os tablets, os comprimidos, os supositórios e os óvulos. Todas essas aqui são formas farmacêuticas no estado sólido, tá? A gente também tem as formas farmacêuticas no estado semissólido, creme, pomada, gel, pasta, emplasto e unguento. Algumas dessas formas farmacêuticas, inclusive, a gente já trabalhou os aspectos envolvidos a elas. Por exemplo, na nossa última aula de TEC, eu trabalhei com vocês a questão dos géis e das pastas, né? A gente diferenciou bem, destacou, inclusive, algumas características que a gente tem aí
nessas formas farmacêuticas que a gente não tem em outras, né? Vocês até fizeram uma aula prática, se eu não estou enganado aí, já com a professora Rena ou com a professora Miss. Dentro das formas farmacêuticas líquidas, a gente destaca os xaropes, as soluções, as emulsões e as suspensões. Cada uma dessas formas, pessoal, a gente já viu também que tem características que vão diferenciar, né? O que eu tenho em uma solução não é o que eu tenho em uma suspensão. O que eu tenho em uma suspensão não é o que eu tenho, por exemplo, de maneira igualitária em um gel ou em uma pasta. O que eu tenho em uma emulsão não é o que eu tenho em uma solução ou em um xarope. A gente já viu isso, né? A gente já deixou claro para vocês o que é que a gente tem aí, principalmente de características gerais que diferenciam essas formas farmacêuticas. Inclusive, se a gente não tivesse diferença, a gente não classificaria essas formas de maneiras distintas. Se fossem todas iguais, a gente teria uma única forma farmacêutica. E não é isso que acontece, né? A base que eu tenho aí em uma solução, por exemplo, é diferente do que eu vou ter com relação, principalmente a aspectos químicos, do que eu vou ter em uma suspensão. E, dentre as formas farmacêuticas gasosas, a gente destaca os aerosóis e as espumas. Bom, então, dentro dos aspectos biofarmacêuticos, pessoal, a via de administração, a gente basicamente vai ter duas vias principais. A via sistêmica, onde essa pode ser uma via sistêmica para absorção ou para atuação por via enteral ou por via parenteral, tá? Por via enteral, nada mais é do que a via oral, a via sublingual ou a via retal. Já para a via sistêmica, por forma parenteral, a gente destaca a via IV, que é a via intravenosa, a via subcutânea e a via intramuscular. Já as formas farmacêuticas de administração por via local, a gente destaca a via tópica, né? Onde a gente pode ter aplicação na via nasal, na via otológica, na via epidérmica ou na via vaginal. Destacando que nessa via de administração local, a aplicação será tópica e a ação desse princípio ativo, na maioria das vezes, vai ser ali, a absorção vai estar relacionada com a via tópica, tá? Isso a gente também já viu lá em bases, né, que são as vias de administração. Dentro desses aspectos biofarmacêuticos com relação à absorção, a gente destaca que substâncias que sejam pouco solúveis ou produtos farmacêuticos que, por algum fator, tenham sido mal formulados, eles podem não ser completamente absorvidos e sair de forma inalterada nas fezes. Lembrando que qual é o ponto principal para que a gente evite isso de acontecer? Se a gente altera, ou se a gente tem algum princípio ativo, alguma forma farmacêutica que foi mal formulada ou que foi mal escolhida, como é que eu quero dizer quando eu digo mal escolhida? Eu adicionei o meu princípio ativo em uma forma farmacêutica que eu não consegui possibilitar que houvesse toda a solubilização dele. Pessoal, seja por má formulação ou por mau planejamento da escolha dessa forma farmacêutica, a gente precisa entender que isso aí vai implicar diretamente no quanto vai estar biodisponível do meu princípio ativo naquele local. E se eu diminuo essa biodisponibilidade, eu diretamente vou alterar a minha eficácia terapêutica. Se eu precisava ter uma concentração X do meu fármaco biodisponível naquele local e eu reduzo essa concentração, eu vou diretamente estar interferindo nessa eficácia terapêutica. E aí, se a gente fosse adentrar lá em bases, o que a gente está interferindo aí é fazer com que haja uma flutuação muito grande dentro da minha janela terapêutica, que obviamente vai implicar, né, no meu sucesso terapêutico. Lembrando que quando a gente tem aí essa alteração, nessa escolha inadequada da forma, ou nessa má formulação, a gente não vai ter, ou é muito difícil acontecer, a gente ter essa alteração apenas em uma única dosagem. Quando a gente altera a forma farmacêutica por completo, a gente provavelmente vai ter essa alteração quase que em todas as doses posológicas que sejam administradas. Por isso que isso lá na frente vai dar um resultado tão significativo. Porque sempre que eu fizer uso daquela dose, eu vou ter aquele mesmo problema. Então, isso vai implicar diretamente nessa flutuação dentro da janela, fazendo com que, inclusive, eu possa ter com que o meu fármaco nem sequer
esteja ou permaneça dentro dessa janela terapêutica. Pode ser que essa dose biodisponível seja tão baixa ou tão pequena que eu não passe pela minha concentração mínima efetiva. Bom, com relação à absorção, só para mais uma vez definir, a absorção nada mais é do que o local, quando o fármaco passa do local de contato e atinge a nossa circulação sanguínea, né? Essa passagem vai ser efetuada através também de algumas membranas celulares. E aí é exatamente por isso que a gente vai ter que entender que essas membranas vão ter relação com como o fármaco vai ser absorvido, tá? Então, se eu lancei mão, se eu fiz uso lá de uma forma farmacêutica por ingestão oral, as membranas gastrointestinais vão estar relacionadas com o processo de absorção, porque é a partir delas que o fármaco pode atingir a circulação geral, ou seja, pode ser absorvido. Esse fármaco na circulação geral vai ser levado até o órgão ou até o tecido onde ele vai promover a sua ação, e a partir daí ele pode chegar até as células responsáveis ou as células presentes naquele tecido para que haja determinada ação farmacológica. Então, tanto a passagem pelas membranas gastrointestinais como a entrada desse fármaco nas células, nos órgãos ou nos tecidos, vai ter diretamente a atuação de membranas. Ele precisa passar por essas membranas. É exatamente pela necessidade de passar por essas membranas, membranas essas que a gente também já viu em outras disciplinas, que são membranas que vão ter natureza fosfolipídica, vai ter lá, compondo essas membranas, uma cabeça, né, polar da membrana e um corpo apolar, ou a gente também pode dizer que é um corpo não polar, tá? E tanto pode dizer apolar como não polar. Então, para que a minha droga, para que o meu princípio ativo passe por essa membrana, ele vai ter que ter uma certa característica, ou certas características. É por isso que a gente precisa entender que esse fármaco vai interagir com essa membrana, porque a depender da natureza desse fármaco, eu vou ter uma maior facilidade de passagem ou não por essas membranas biológicas. Bom, quais aspectos físico-químicos vão interferir nessas características cinéticas? A solubilidade do fármaco, a constante de dissociação, porque a gente vai ver, eu estou falando, mas eu sei que vocês já viram isso também, tá? Mas a constante de dissociação vai interferir no quanto eu tenho de molécula ionizada ou não naquele meio. A lipofilia, ou seja, a capacidade que a minha droga tem de ser mais solúvel em meio lipídico ou não, né? Se ela tem um caráter mais lipofílico, ou se ela tem um caráter mais lipofóbico. O tamanho da partícula, a gente também vai ver que tem interferência direta. O tipo de partícula, o tipo de composto e o estado de hidratação. Mais para frente, a gente vai ver cada um desses aspectos de maneira mais detalhada e entender como é que a gente precisa ter uma determinada característica para que a gente favoreça essa passagem pela membrana, tá? Então, com relação à solubilidade, a absorção que o fármaco vai ter em um determinado local vai ter relação com a solução, com a capacidade dele de dissolução, tá? Então, a dissolução, pessoal, é um pré-requisito para que haja a absorção e a distribuição desse fármaco. Lembrando que essa dissolução vai depender do meio, né? Na química, lá, vocês já viram lá nas disciplinas iniciais, a fasezinha clássica que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, a depender da natureza do meu fármaco e a depender do local onde ele precisa ser dissolvido, eu vou ter uma maior ou menor facilidade. Bom, outros fatores que vão interferir aí são a natureza, se eu tenho solvente polar ou se eu tenho solvente apolar. Toda vez, e eu sempre bato bem na tecla isso para vocês, lembra sempre que para um composto ser solúvel em água, ele tem que ter a mesma natureza da água. E a água tem natureza polar. É por isso que a gente diz que solventes polares são mais solúveis em água. Por quê? Porque solventes polares têm a mesma natureza química que a água. Eu também já falei isso para vocês em outras disciplinas, que para a gente solubilizar uma substância,
para a gente fazer com que aquela substância que antes estava agregada, ela se separe, ela se dissocie, ela se dissolva em um meio, eu tenho que ter uma força química compatível. E essa força química compatível a gente consegue ter quando a gente tem a mesma natureza química. Por isso que solventes polares vão ser solúveis em solventes de mesma natureza, que são solventes polares. Já os solutos apolares, eles são mais solúveis em solventes orgânicos, que a gente sempre associa ou pede para vocês associarem esses solventes orgânicos como solventes de natureza lipofílica, tá? Já quando a gente fala nesse aspecto de ionização, por isso que a gente cita lá a constante de dissociação, tá? Quando a gente fala nessa capacidade de a molécula estar carregada ou não, a gente precisa entender e ter de forma geral a seguinte regra. Partículas ionizadas são mais hidrossolúveis, ou seja, partículas ionizadas apresentam uma maior solubilidade em água. E do mesmo jeito que a gente tem o pensamento para uma linha, que partículas ionizadas são mais solúveis em natureza hidrofílica, as partículas que não estão ionizadas, ou seja, as partículas neutras, elas vão ser mais solúveis em meios de natureza lipídica. Então, só deixando de forma geral, para ser solúvel em água, as duas características que vão ter maior solubilidade em água são moléculas polares e partículas ionizadas, tá? Lembrando essa regrinha geral, a gente já coloca a outra regra como a exceção. Para ser solúvel em água, tem que ser polar e tem que estar ionizado. Isso quer dizer que para ser solúvel em meio lipídico, em óleo, em natureza lipídica, em solvente orgânico, a minha molécula tem que ter natureza apolar e ela tem que ser uma partícula não ionizada, ela tem que ter uma natureza neutra, certo? Bom, a solubilidade também vai interferir, ter relação com o pH. Eu também já falei para vocês, acho que foi até numa aula de produtos naturais que eu dei para vocês, produtos naturais 3, se eu não estou enganada. Eu mostrei para vocês a relação entre o pKa da droga, o pH do meio e a facilidade com que essa droga tem de ser absorvida ou não. Eu dei, inclusive, até num gráficozinho para vocês e expliquei direitinho essa questão da facilidade ou não de absorção em determinado local. E citei, inclusive, essa questão do aprisionamento iônico, né? Então, sempre que a gente estiver pensando na droga, a gente pensa em pK. Se for ácido, pKa. Se for base, pKb. E quando a gente pensa no meio, a gente pensa em pH. E a gente fala, ou a gente atribui para vocês essa relação de pH e pKa, porque vocês sabem que, de acordo com o pH do meio, a gente vai ter uma absorção mais favorecida para um pKa de uma determinada droga. Né? Então, eu tenho lá um meio, que é um meio de natureza ácida. Qual fármaco vai ser mais absorvido em um pH de natureza ácida? Aí a gente já viu isso, mas mais para frente, mais uma vez, eu vou relembrar para vocês. Então, aqui é só um slidezinho onde o que eu já falei para vocês antes. Quando a gente fala de pH, associa com o meio. Quando a gente fala de pK, seja pKa para ácidos, seja pKb para bases, a gente associa com a substância, tá? Com a droga, com o princípio ativo. Pessoal, só eu mesmo vou falar a aula todinha. Vocês sabem que se vocês deixarem, eu falo incansavelmente todas as Professora, horas, né? estou só escutando. Tranquilo. Mas qualquer dúvida, fale, tá? Tá. Mas essa partezinha aí, eu acho que é tranquilo, porque a gente já viu, já trabalhou em outras disciplinas, né? Mas qualquer coisa, sinalizem, tá, pessoal? Então, ó, só relembrando. Se eu tenho uma droga lá de pKa2, se ela tem pKa2, a gente já associa que essa droga tem uma natureza ácida. Eu acho que é desnecessário falar mais, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Meu pH varia de 0 a 14, onde de 0 até muito próximo de 7, a minha substância é
ácida ou tem uma natureza ácida. De valores acima de 7 até 14, a minha substância vai ter uma natureza básica. Lembrem-se, quando for falar, que é de 0 até um valor muito próximo a 7, porque 7 é um pH neutro, certo? Quanto mais próximo de 0, mais ácida a minha substância vai ser. Quanto mais próximo de 14, mais básica a minha substância vai ser. Quando a gente pega uma droga que tem um pKa 2, quer dizer que essa minha droga tem uma natureza ácida. Lembrem mais uma vez, quando a gente fala de pK, é em relação à droga. Quando a gente fala pH, é em relação ao meio, tá? Se essa droga é colocada em um meio, onde o meio desse pH tem um valor igual ao pK da droga, isso quer dizer que essa droga vai estar 50% dela vai estar na forma ionizada e 50% dela vai estar na forma não ionizada. Ou seja, toda vez que eu colocar uma droga onde o pKa dela for igual ao pKa do meio, não haverá prevalência nem da forma ionizada, nem da forma não ionizada. Vai estar 50% dela de uma forma e 50% dela de outra forma, tá? Já quando a gente coloca essa droga em um pH, que é um pH maior que 2, ou seja, eu peguei a minha droga que tem um caráter ácido e coloquei em um meio que tem um caráter básico. Por que eu digo caráter, tá? Porque quando a gente diz que um pH do meio é maior que 2, pessoal, ainda é ácido, tá? Se for 3, por exemplo, vai ser ácido. Se for 4, vai ser ácido. Porém, esse pH do meio, se a gente for comparar com o pKa da droga, tem um caráter mais básico do que o caráter da droga, tá? Não sei se eu me fiz entender, mas o que eu estou querendo dizer é, eu estou comparando um em relação ao outro, tá? Só para que fique claro, porque quando a gente diz pH do meio maior que 2, se for 3, se for 4, se for 5, até um valor muito próximo de 7, a gente ainda diz que aí é um pH ácido. Porém, o caráter é um caráter menos ácido, tá? Que aí a gente pode utilizar também a definição ou o termo de dizer que ele já tem um caráter mais básico do que o caráter da droga. Mas o que é importante a gente entender? Em um pH do meio maior que 2, eu vou ter uma maior porcentagem das minhas drogas na forma ionizada, tá? Se eu tenho um pH do meio maior que 2 e eu tenho uma maior quantidade do meu fármaco na forma ionizada, isso quer dizer que eu tenho uma maior quantidade da minha droga na forma não lipossolúvel e, consequentemente, a minha droga fica aprisionada em um compartimento. Ela não consegue ser tão bem absorvida, tá? É o inverso quando eu pego a minha droga de caráter ácido, coloco ela em um pH, em um meio, que tem um caráter ácido também. Nesse caso aqui, ó, um pH do meio menor que 2. Nesse caso, eu vou ter uma maior quantidade da minha droga na forma não ionizada, ela vai ter um caráter mais lipofílico, ela não vai sofrer o processo de aprisionamento iônico, e, consequentemente, ela vai conseguir ser mais absorvida em uma porcentagem, ela vai ser absorvida em uma porcentagem maior, tá? É isso que vai acontecer. O mesmo raciocínio a gente pode ter se a gente for comparar com uma droga, levando em consideração que essa droga é básica. Então, a gente analisando aí, por exemplo, por um pKb. Para um pKb igual a 8, se o pH do meio for igual ao pK da droga, a minha droga vai estar 50% na forma ionizada e 50% na forma não ionizada. Se o pH do meio for um pH maior que 8, né? Ou seja, aqui eu tenho uma natureza básica do meu meio, eu vou ter uma maior porcentagem dessas drogas na forma não ionizada. Ou seja, eu tenho uma maior absorção aqui, ó, nessa condição. Já se eu pegar essa droga que tem uma natureza básica e colocar ela em um meio que tem um caráter menor que 8, tem um caráter mais próximo à acidez, eu vou ter uma maior porcentagem dessa droga na forma ionizada
e, consequentemente, essa forma ionizada, que é uma forma não lipossolúvel, vai acarretar uma menor absorção desse meu fármaco, porque mais moléculas do meu fármaco vão sofrer o que a gente chama de aprisionamento iônico. Então, de forma direta, para que o meu fármaco consiga transpor a membrana biológica, as características que eu desejo são que ele tenha natureza apolar, porque a minha membrana tem uma natureza lipofílica, né? Isso quer dizer que para uma droga passar por ela, tem que ter natureza semelhante. Ou seja, a minha droga também tem que ter uma natureza lipofílica. Ela tem que ter um caráter apolar. A minha droga também precisa estar na forma não ionizada, ou ter uma maior porcentagem dessa droga na forma não ionizada. Por quê? Porque quando a minha molécula está na forma não ionizada, ela consegue transpor a membrana mais facilmente. Ela não sofre interferência de outras moléculas carregadas que possam estar ali presentes na membrana. Por isso que é mais fácil, é mais favorável haver a passagem dessa droga por essa membrana biológica. Ok? Lembrando, eu também já falei isso para vocês em outras disciplinas, mas só recapitulando. Professora, se não tiver essa característica, minha droga não vai ser absorvida, ela até pode ser, mas vai ser em um grau menor e vai ter uma maior dificuldade para passagem, tá? Que é o que a gente não quer. A gente já tem vários fatores que podem interferir. A gente não quer ter mais esse fator interferindo. Por isso que a gente, quando vai formular, formula para tentar dar a essa droga ou corrigir nessa droga, nessa forma farmacêutica, perdão, aspectos que favoreçam ela lá naquele local para absorção ter essa natureza apolar, ter, consequentemente, essa natureza lipofílica e também, se possível, que essa molécula esteja lá na maior quantidade possível na forma não ionizada, na forma não carregada. Então, a gente, obviamente, para saber disso, precisa entender onde é que essa droga vai sofrer esse processo de absorção. É no estômago? É na partezinha inicial do intestino? É no duodeno? É no jejum? Ou é no intestino grosso? Por que que a gente precisa saber onde essa droga vai sofrer esse processo de absorção? Porque, como está ilustrado aí no slide, ó, a depender do local, a gente vai ter pH diferente para esse meio. Se essa droga vai ser absorvida no estômago, por exemplo, ela vai ter lá, ela vai estar relacionada em um pH do meio em torno de 1 a 3. Já se essa droga for sofrer absorção lá no intestino grosso, eu já tenho um pH muito mais próximo à basicidade, né, do que à acidez, tá? Então, a depender dessa característica, a depender de onde essa droga vai sofrer esse processo de absorção, eu tenho que ter noção desse pH do meio para entender qual é o pK da droga, para entender como é que essa interação vai acontecer, como é que essa interação vai agir, favorecendo ou não esse processo de absorção da droga. Ok? Então, a partir do momento em que esse fármaco for deglutido, a solubilidade dele vai ser alterada. Essa solubilidade vai ser alterada por quê? Porque ela vai sofrer interação do pH do meio, ela pode também sofrer interações de alguns componentes normais que vão estar lá presentes no trato gastrointestinal e também pode sofrer interferência do bolo alimentar. Por isso que tem fármacos que vão ser melhor ou pior absorvidos se forem ingeridos juntamente ou não de uma alimentação. Tem fármacos em que é sugerido essa administração junto com uma alimentação, tem fármacos que não, tá? Por quê? Porque a gente já sabe, de acordo com as naturezas dessas substâncias, que elas interagem favoravelmente ou desfavoravelmente a essa característica. O meu estômago precisa estar cheio para eu ingerir essa droga ou não? Não há interação. Ou há interação e essa interação é maléfica. Então, a depender dessa característica, a gente vai ter uma informação farmacológica que deve ser distribuída, deve ser informada ao paciente para favorecer esse aspecto de absorção da droga, tá? De que forma? Por exemplo, a depender do tempo de esvaziamento gástrico, ou seja,
Eu tenho uma droga aqui lá no estômago que vai passar pelo estômago. Eu preciso saber que no estômago eu tenho, em média, de 2 a 4 horas para que tudo que está lá dentro dele saia e vá para o intestino. Então, geralmente, dura-se de 2 a 4 horas para o momento em que você ingeriu aquele fármaco, que ele seja passado para o órgão do trato gastrointestinal subsequente, que é, no caso, o intestino. Claro, se eu tenho lá o meu estômago cheio, ou se eu tenho o meu estômago vazio, eu vou ter um aumento nesse tempo ou uma diminuição. Por exemplo, se eu administro e o meu estômago ele está vazio, o meu fármaco vai ficar menos tempo. Por quê? Porque o tempo para esvaziamento, para passagem desse fármaco pelo estômago vai ser menor. Agora, se eu administro um fármaco e esse fármaco, quando chega lá no estômago, o estômago está cheio, esse fármaco vai passar mais tempo para conseguir passar do estômago. Por quê? Porque ele não está sozinho. O estômago está cheio, o estômago precisa de um certo tempo para liberar o ácido clorídrico e para conseguir fazer com que esse ácido clorídrico entre em contato com todo o material que está dentro do estômago, que no caso é o alimento, e nesse caso aí também o fármaco, ele precisa que haja um certo tempo para que esse ácido clorídrico haja naquilo que a gente se alimentou, tá? Eu não libero esse ácido, esse contato é rápido, imediato, e eu já levo esse bolo alimentar para a etapa seguinte, não, tá? Que é o intestino. Eu preciso de um certo tempo para que esse ácido tenha ali uma ação. Esse tempo é em cerca de 2 a 4 horas. Obviamente que vai depender de cada indivíduo, né? Tem gente que tem um esvaziamento gástrico mais rápido, tem gente que tem um esvaziamento gástrico mais demorado. Já quando a gente passa para o intestino delgado, até pela própria anatomia do intestino, né, que vocês com certeza já viram isso na disciplina lá, quando vocês estudaram fisiologia, que o intestino tem um comprimento infinitamente maior do que o estômago. Então, se o trajeto é mais longo, é entendível que o tempo necessário para que esse bolo passe pelo intestino também vai demandar mais tempo. Para vocês terem ideia, o tempo para que esse alimento percorra todo o trajeto do intestino delgado dura em cerca de 4 a 10 horas, já que o intestino tem um percurso bastante longo, né? Isso não é sem querer, pelo contrário, a gente precisa de um trajeto muito longo para que ele, durante todo esse tempo que ele vai estar passando pelo intestino, ele consiga ser absorvido. Existe uma maior absorção no intestino, já que a área superficial é maior, as microvilosidades por si só são ou conferem uma maior área de superfície para o intestino do que para o estômago, tá? Então, no intestino, a gente tem aí cerca de 4 a 10 horas até que haja todo o esvaziamento desse órgão. Bom, então, só para que a gente entenda aí, por exemplo, um pouquinho, a gente cita alguns exemplos, tá? Para o tempo de esvaziamento gástrico, se a gente tem aí a administração, por exemplo, de um fármaco anticolinérgico, a gente tem aí um desaceleramento do esvaziamento gástrico. A gente, com isso, amplia a velocidade de absorção do fármaco absorvido no estômago, mas se esse fármaco não fosse para ser, por exemplo, absorvido no estômago e sim no intestino, a gente vai reduzir a velocidade de absorção dele. Por quê? Porque ele passa mais tempo no estômago. Se ele passa mais tempo no estômago, eu vou demorar mais tempo até que ele consiga chegar até o intestino. Já quando eu tenho uma administração de um fármaco, por exemplo, que amplie a motilidade gástrica, ou seja, que faça com que a passagem pelo estômago seja mais rápida, como é, por exemplo, a utilização, a ação dos medicamentos laxantes, a gente acelera o esvaziamento gástrico. Então, com isso, o fármaco passa para o local de absorção, passa pelo local de absorção de forma muito rápida, e isso acaba, por vezes, reduzindo a quantidade de fármaco que vai ser absorvido, tá? Então, isso aí vai ter relação direta aí, quando a gente fala em fármacos que vão ter atuação absorção no estômago. Então, quando a gente diminui o tempo de esvaziamento gástrico, a gente tem vantagens e desvantagens. Qual vantagem? A vantagem é que se o fármaco for absorvido no estômago, como ele passa mais tempo no estômago, é provável que ele consiga ser maior e melhor absorvido, já que ele passou o tempo necessário para que essa absorção acontecesse. Qual é a desvantagem?
Se esse fármaco sofrer interferência ou sofrer, por exemplo, degradação em meio ácido, se ele passa muito tempo no estômago, eu, consequentemente, vou estar fazendo com que esse fármaco tenha uma chance maior de sofrer o processo de degradação. E, nesse caso, essa degradação não é requerida. Eu não quero degradar o meu fármaco, eu quero apenas absorver, tá? A degradação não é requerida porque a degradação vai ter interferência na molécula, na estrutura do meu princípio ativo. E eu não quero alterar essa estrutura antes que a ação do fármaco venha a acontecer. Bom, com relação ao aspecto de solubilidade, a gente precisa entender, como eu já adiantei lá anteriormente, mas só repetindo, né? Quando a gente fala em solubilidade, a gente está falando em dissolução. Primeiro, meu fármaco precisa ser dissolvido, para aí sim, depois que ele for dissolvido, ele sofra o processo de absorção, fique biodisponível e consiga, enfim, promover a sua ação terapêutica, a sua eficácia terapêutica, tá? Então, essa etapa de solubilidade a gente vai ter em maior ou menor grau, acontecendo de maneira mais rápida ou não, a depender da forma, tá? Por exemplo, se eu comparo um comprimido com um pó, eu vou ter tempos de dissolução distintas. Mais para frente a gente vai entender o porquê, tá? Mas só adiantando, tem relação direta com a área superficial. Então, biodisponibilidade vai ter a ver com a velocidade e com a extensão que um fármaco vai ser absorvido. A partir dessa absorção, ele vai se tornar biodisponível no local de ação e, consequentemente, ter a sua ação. Quando a gente fala em aspectos de bioequivalência, né, aí principalmente relacionando os medicamentos de referência, os medicamentos genéricos e os similares, quando a gente compara essa bioequivalência, o que a gente quer fazer é entender se essas diferentes formulações ou mesmo se os diferentes lotes de um mesmo produto farmacêutico vão ter essas mesmas características. Porque se eles não tiverem essas mesmas características de bioequivalência, isso vai interferir diretamente no processo de dissolução, que interfere diretamente no quanto de fármaco vai estar biodisponível. Consequentemente, a eficácia terapêutica será distinta. Por isso que quando a gente faz lá em algumas aulas de TEC, né, vocês vão ver isso também em estágio em indústria, a gente precisa, em alguns ensaios, determinar o tempo de dissolução. Será que existe diferença entre as diferentes formas de apresentação desse fármaco quanto ao aspecto de dissolução? E lá na aula, muita gente às vezes fica dizendo, professora, mas para que eu preciso saber disso? Você precisa porque isso vai ter relação direta com a eficácia terapêutica do fármaco, o quanto do fármaco chega ao local para agir. Bom, um aspecto que vai estar relacionado aí direto com a solubilidade é o tamanho da partícula, tá? Partículas menores vão ter maior área de superfície de contato. E quanto maior a área de superfície de contato, mais fácil será essa dissolução, tá? O inverso também acontece. Se eu tenho partículas maiores, é mais difícil conseguir dissolvê-las. Isso quer dizer que eu não vou dissolver. A depender do tamanho da partícula, você vai requerir um tempo maior, tá? Em alguns casos, se o tempo de evacuação, se o tempo de eliminação de todo o seu trato gastrointestinal for mais rápido, pode acontecer de você eliminar essa droga sem ela ter passado pelo processo de absorção, que obviamente não é o que a gente quer, tá? Então, a depender do tamanho de partícula, a gente também vai ter interferência no processo de absorção, pelo que eu já falei anteriormente, né? Para ser absorvido, precisa estar dissolvido. Se eu não dissolvo, eu vou dificultar a absorção. Então, a gente tem relação direta com o tamanho dessa partícula. Por isso que, em muitos casos, a gente vai optar pela utilização de partículas menores, que é, ou que nada mais é do que a gente reduzir o tamanho dessas partículas, tá? Exemplos que a gente pode citar são preparações orais, preparações de administração oral ou de administração tópicas, como as pomadas, né? Em regiões que a gente precise que essa absorção seja mais rápida. Por exemplo, pomadas oftálmicas. Um dos aspectos que a gente pode fazer é reduzir o tamanho dessa partícula, como está mostrando aí, ó. Eu poderia ter essa partícula em tamanho maior, eu reduzo ela, e ao reduzir, eu favoreço
esse processo de dissolução e de absorção, uma vez que eu aumento aquela área superficial. A depender do tipo de partícula que a gente tem, a gente também vai ter um maior favorecimento ou não dessa dissolução. Partículas cristalinas, partículas que apresentam formato específico, são menos solúveis e mais estáveis. Por sua vez, partículas, que é o contrário do cristalino, tá? Partículas amorfas, ou seja, partículas sem forma, elas são, de maneira geral, mais solúveis e menos estáveis. Na verdade, elas são mais solúveis porque é mais fácil a gente alterar, separar essas partículas. Quando a gente fala que eu tenho uma partícula, que eu tenho uma estrutura cristalina, eu tenho um arranjo espacial dessas partículas muito bem ordenado. E, consequentemente, para o solvente solubilizar essas partículas, ele tem que quebrar, ele tem que desorganizar esse arranjo. Para que haja essa desorganização, é necessária energia. Quanto maior a energia necessária, mais difícil a gente conseguir fazer esse processo de dissolução, tá? Por isso que, de forma geral, a gente pode simplificar pensando que, quando eu falo em partícula cristalina, eu tenho partículas que vão, de forma geral, ser mais difíceis de serem solubilizadas que partículas amorfas, tá? Só, não me lembro de já ter falado isso para vocês em outra disciplina. Então, só repetindo para ficar mais claro, tá? Partículas cristalinas, elas têm arranjo espacial muito bem organizadas. Ela é muito bem alinhada. Cada partícula ocupa um local específico no espaço. Esse alinhamento, por ser muito, ou por conferir uma maior estabilidade à partícula, à molécula, a força que eu preciso conferir para quebrar esse arranjo, para quebrar essa organização é maior. Se eu preciso de mais força, eu torno a solubilização, a dissolução dessa partícula mais difícil. Por isso que partículas amorfas, partículas que não têm um arranjo espacial específico, alinhado, são mais fáceis de serem solubilizadas, porque a energia requerida é menor. Ok? E se essa partícula cristalina apresentar polimorfismo, é ainda mais complicado, porque a depender da forma que ela esteja ali disponível, você vai poder ter comportamentos distintos. Por isso que, se a minha partícula cristalina apresenta polimorfismo, ou seja, ela pode apresentar diferentes formas, a depender de fatores como temperatura, solvente do meio ou tempo necessário para a dissolução, eu preciso de mais tempo e eu preciso entender que essa partícula tem uma maior dificuldade de solubilização. Quanto mais difícil a solubilização, mais difícil a dissolução. Quanto mais difícil a dissolução, mais difícil essa molécula vai ser absorvida. Quanto mais difícil essa absorção, maior o tempo necessário para que essa molécula esteja biodisponível e apta para desenvolver a sua ação farmacológica. Beleza? Então, tudo é literalmente uma relação em cadeia. Quando você altera um fator, você diretamente ou indiretamente vai estar atrelado a outros fatores. Por isso que são elos, tá? Muita gente acha que é besteira o tamanho da partícula, ou que é besteira o que a gente está estudando nos aspectos de forma farmacêutica, mas não é, de jeito nenhum. Tem total relação. Não adianta você encontrar uma droga que tem ação, você determinar todo o mecanismo de ação dela, você saber que aquela droga age bem, mas você escolher uma forma farmacêutica incompatível. Tudo tem que estar interligado. Eu tenho que saber qual é a molécula, eu tenho que saber como ela vai ser administrada, eu tenho que saber a forma farmacêutica como ela vai ser administrada. Eu tenho que ter noção de aspectos farmacocinéticos, por exemplo, para ter também características que vão atribuir no meu esquema posológico, fatores que façam com que essa droga permaneça dentro dessa janela terapêutica, tá? Então, tudo tem relação, pessoal. Todas essas disciplinas, todos esses fatores vão acarretar sucesso na eficácia terapêutica, na utilização desse fármaco de maneira eficiente. Bom, então aí, né, só para que a gente
deixe claro, com relação ao tipo de partícula, as diversas formas polimórficas de uma substância geralmente vão diferir em muitas propriedades físicas, inclusive solubilidade e dissolução, que vão ser extremamente importantes para a velocidade e extensão da absorção, que vão implicar diretamente na minha eficácia terapêutica. Certo? É só o que eu expliquei lá anteriormente, mas está aí um textinho depois para que vocês possam também estudar de maneira mais clara. Bom, diante disso, o que é que pode ser feito, ou o que é que muitas vezes vai ser requerido quando a gente vai dispor uma forma, né, química, uma forma terapêutica de um fármaco para comercializá-lo. Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente tem muitos fármacos no mercado na forma de sais. Cloridrato de alguma coisa, né? Sulfato de alguma coisa. Então, por que a gente tem muitos fármacos assim? Por exemplo, neomicina. O nome da droga é neomicina, mas a gente encontra no mercado muitas vezes sulfato de neomicina. Por que vem na forma desse sal? Sulfato, cloridrato, né? Monoidrato. Por que a gente coloca tanto, ou que a gente utiliza tanto fármacos nessas formas de sais? Porque o sal, pessoal, a transformação dessa molécula na forma de um sal favorece a solubilização dela. Por isso que a gente ajusta muitas vezes a droga na forma de sal para favorecer. Favorecer o quê? Primeiro, a compatibilidade dessa droga, porque quando a gente transforma ela num sal, a gente está tornando essa molécula mais compatível com aquela forma farmacêutica, e isso muitas vezes é feito para que a gente consiga ter também fatores lá na frente favorecidos com o processo de dissolução. Por isso que a gente faz, muitas vezes, a utilização de drogas na forma de sais, tá? Porque esses sais vão favorecer a estabilidade desse fármaco e essa estabilidade vai ter relação também lá na frente com o favorecimento dessa dissolução, né? Então, por isso que a gente tem, como eu já citei, né? Os sulfatos, os cloridratos, a gente tem N exemplos que a gente pode citar aí. Mas sempre quando a gente vê essa nomenclatura, essa forma, esse princípio ativo sendo adicionado em uma forma farmacêutica, na forma de sal, é exatamente por isso, porque a gente favorece esse processo de dissolução e torna aquela droga mais favorável a sofrer esses efeitos, né, de absorção, de dissolução, de biodisponibilidade. A gente atrela esses fatores na maneira mais favorável para que essa absorção, para que esse fármaco esteja biodisponível da melhor ou da forma mais favorável possível, tá? Caso contrário, se a gente não fizesse isso, o que é que a gente acabaria tendo que ter ao final, ou se a gente não ajustasse isso antes? A gente acabaria tendo que ter administração de uma quantidade de droga maior, ou a gente também poderia ter formas farmacêuticas que teriam, de certa forma, uma validade mais curta, né? Porque eu não teria uma instabilidade na quantidade ou na necessidade, eu não teria uma estabilidade na necessidade necessária para atribuir a uma forma farmacêutica a validade de 2 anos, 3 anos, 4 anos, por exemplo, tá? Bom, com relação aos estados de hidratação, a gente pode ter as moléculas na forma anidra ou na forma hidratada. Só para que a gente entenda, quando a gente escreve uma forma hidratada, seria mais ou menos isso aqui, ó. Sulfato de cálcio pentahidratado. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que eu tenho aqui, ó, uma molécula de sulfato de cálcio, eu vou ter indiretamente, tá aqui a molécula, tá? Tá aqui a molécula, sulfato de cálcio. Aí, toda vez que eu tenho uma molécula de sulfato de cálcio, isso quer dizer que ao redor dela, eu vou ter obrigatoriamente disposto ao seu redor 5 moléculas de água, toda vez, tá? E aí, pessoal, isso vai implicar diretamente na capacidade que outras moléculas de água têm de conseguir chegar até essa molécula, no caso desse exemplo que eu estou dando aqui, tá do sulfato de cálcio. Aqui eu tenho uma situação da molécula hidratada. Vamos analisar aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da caneta.
Vamos analisar aqui agora o caso de eu ter só uma molécula sem hidratação. Então, tá aqui, ó, só o sulfato de cálcio. Essa minha molécula de água que vem aqui e precisa separar, porque a dissolução é a separação, tá? É você ter só Ca mais 2 e só SO4 menos 2. Para que eu tenha essa separação aqui e essa molécula consiga se ligar a essa molécula de água, se eu tenho uma forma não hidratada, que é o que a gente chama de forma anidra, essa facilidade dessa molécula de água aqui de conseguir dissociar esses íons é mais fácil. Por isso que a gente diz que moléculas no estado anidro, elas vão ser mais solúveis e vão ter, consequentemente, maior velocidade de absorção. Porque quando eu falo de moléculas hidratadas, essas moléculas hidratadas, elas já têm na própria constituição da molécula associada a ela moléculas de água. Então, é mais difícil uma molécula de água do solvente vir e conseguir separar esses íons, tá? Por quê? Porque, como eu já disse, na própria disposição dessa molécula, na própria disposição desse fármaco, eu já tenho moléculas de água associadas. Então, eu torno mais difícil essa possibilidade de a água vir e carregar esses íons. Por isso que sempre que a gente fala em moléculas anidras, a gente vai estar diante de moléculas mais solúveis, moléculas que apresentam uma maior velocidade de absorção, porque elas solubilizam mais facilmente, vão se dissolver mais facilmente, né? E, consequentemente, vão ser absorvidas e estar disponíveis de maneira mais rápida e fácil no organismo. Ok? Bom, dentro ainda dos aspectos de ADME, a gente também vai ter o processo de metabolização. Primeiro, para que a gente metaboliza? Ou onde a gente metaboliza? A gente metaboliza no fígado. E a gente metaboliza para quê? A gente vai metabolizar sempre que a gente precisar ter uma característica que o fármaco inicialmente não apresenta. Por exemplo, fui lá administrei meu fármaco por via oral. Meu fármaco foi absorvido no trato gastrointestinal. Aí ele vai lá para a veia porta, pela veia porta, atinge a corrente sanguínea. Ou esse fármaco vai para o fígado, onde no meu fígado ele vai sofrer uma reação, que a gente sempre associa essa reação como efeito de primeira passagem, e esse efeito de primeira passagem vai gerar uma metabolização desse fármaco. Essa metabolização vai, consequentemente, reduzir a biodisponibilidade dele. Por isso que a biodisponibilidade é mais baixa para fármacos que vão sofrer efeito significativo de primeira passagem. Por quê? Porque a droga ela não vai direto para a corrente sanguínea. Se eu tenho lá, administrei 100 moléculas, e essas 100 moléculas que eu administrei atingem a corrente sanguínea, quanto vai estar biodisponível? 100. Agora, se eu administro 100 moléculas de um fármaco, ela vai sofrer metabolização no fígado. Dessas 100 que entraram lá, só sai 70. Quantas vão estar biodisponíveis? Só 70. Então, quando estou diante de um fármaco que sofra o processo de metabolização no fígado, eu vou ter que entender que a quantidade de fármaco que vai estar biodisponível após esse processo de metabolização vai ser menor, tá? Consequentemente, a biodisponibilidade do meu fármaco, de forma geral, será menor. Bom, quando a gente fala nessa metabolização, essa metabolização pode gerar moléculas inativas, ou seja, moléculas inertes, ou essa minha metabolização pode gerar moléculas ativas, tá? Quando eu falo em moléculas inativas ou inertes, é porque eu estou administrando fármacos, ou eu preciso administrar fármacos em doses altas. Por quê? Porque quando ele for metabolizado, ele vai gerar uma molécula inativa, uma molécula inerte. Já quando eu tenho uma metabolização desse fármaco para gerar moléculas ativas, que podem ser mais ativas que o componente original ou não, né? Eu lanço mão de doses menores. E essas doses menores vão ou necessitam ser cuidadosamente esquematizadas para que eu tenha uma resposta terapêutica mais rápida, tá? Então, quando a gente fala nessa metabolização, que tipo de reação a gente pode ter? As principais reações de metabolização que a gente pode ter para fármacos são reações de oxidação, reações de redução,
reações de hidrólise e reações de conjugação. Reações de oxidação ou redução vão ter a ver principalmente com reações com oxigênio, tá? O que eu faço aí na oxidação ou na redução é aumentar ou diminuir o NOx daquela substância ali presente. Isso vocês já devem ter visto nas ciências exatas, quando vocês estudaram processos de oxirredução, né? Já na reação de hidrólise, o que a gente vai ter, basicamente, é uma quebra na presença de água. Tinha lá uma molécula, essa molécula, em alguma região da estrutura, sofreu essa quebra foi mediada pela água, por isso que a gente disse que é uma reação de hidrólise, né? Essa reação de hidrólise quebrou essa molécula, gerando duas outras moléculas. Então, a reação de hidrólise, para ocorrer, necessita da atuação direta de uma molécula de água, ao menos. Pode ser que seja mais do que uma, tá? E já a reação de conjugação, a gente tem, sempre que a gente tem uma substância, e essa substância for conjugada, essa conjugação, quase que em 90% dos casos, acontece com uma molécula que a gente chama de ácido glicurônico. Por isso que a gente pode encontrar em alguns locais como sinônimo a essa reação de conjugação, glicuronidação, que é um sinônimo para uma reação de conjugação com o ácido glicurônico, tá? Para que eu conjugo com ácido glicurônico? Não sei se alguém aí já viu a estrutura do ácido glicurônico, tá? Mas o ácido glicurônico, pessoal, ele tem na estrutura muitas moléculas de hidroxila, de oxigênio e de hidrogênio também. E essa ação, essa reação de conjugação com ácido glicurônico, ela é feita quando a gente quer aumentar a solubilidade desse metabólito em água. Então, para que, professora, que eu vou conjugar? Porque quando eu conjugo, eu aumento a solubilidade desse composto em água. Lembre-se que isso lá no início não era requerido. Lá no início, eu queria que a minha molécula tivesse um caráter lipofílico para passar pela membrana. Mas agora eu preciso que ela tenha uma natureza hidrofílica para que ela consiga ser eliminada dos meus fluidos. Lembrando que essa eliminação pode ser por lágrima, por suor, por urina. Mas essa eliminação, independente da via de eliminação, vai ter, de maneira geral, uma natureza de solubilização em água. É um meio aquoso. Então, eu preciso fazer com que esse meu metabólito tenha essa solubilidade em água para que ele seja eliminado. Como eu consigo fazer isso? Através de uma reação de metabolização ou de biotransformação por via da conjugação, que é você ligar essa molécula que não é muito solúvel em água a uma molécula que vai dar esse caráter hidrofílico. Quem é essa molécula na maioria dos casos? O ácido glicurônico. Ok? Então, na metabolização, os meus compostos bases ativos podem gerar metabólitos ativos, como é o caso, por exemplo, da amitriptilina, que sofre reação para nortriptilina, que é o composto ativo, ou como é o caso da morfina, que sofre reação para gerar a codeína, tá? Então, tudo isso aí são exemplos de reações de metabolização para a geração de moléculas ativas. E, claro, essa metabolização não é uma regra geral de acontecer para todos os pacientes da mesma forma. Vai sofrer interferência de vários fatores, como, por exemplo, variações interindividuais. Tem gente que tem reações que o metabolismo, de forma geral, é mais acelerado do que outras. Tem fatores genéticos envolvidos. Se eu tiver, por exemplo, uma circulação sanguínea mais fluida, se eu tiver, por exemplo, ação de enzimas atuando de maneira como é que eu posso dizer, em uma concentração maior do que outras pessoas, porque enzimas têm relação direta com todo o processo farmacocinético. Se eu tenho, por exemplo, pessoas que tenham problemas de fígado, se eu tenho pessoas ou pacientes com problemas de circulação, é uma pessoa hipertensa ou não, é uma pessoa diabética ou não, que tem a ver também com a solubilidade de substâncias no sangue, né? Então, todos esses fatores vão ter relação. Idade. Um idoso tem um metabolismo mais lento do que uma criança, por exemplo, do que um jovem. Dieta. É uma pessoa que faz a ingestão desse medicamento, que vai ter absorção, por exemplo, no estômago, junto com o alimento ou não. É uma pessoa que tem refluxo.
É uma pessoa que tem um esvaziamento gástrico muito rápido. É uma pessoa, por exemplo, é um paciente bariátrico, que vai ter aí uma redução no tamanho do estômago. Então, todos esses fatores vão ter relação direta, tá? Patologias também, como é o caso da hepatite, né? Que vai ter, obviamente, implicação direta na metabolização desse fármaco, já que o fígado não atua de uma maneira normal. E a exposição também, interação com outros fármacos e com outras substâncias químicas, como, por exemplo, o álcool, nicotina e pesticidas, que vão interferir na atuação normal daquele determinado órgão ou daquele determinado tecido. Beleza? O que mais? Quanto à metabolização e a biotransformação, como eu já adiantei lá anteriormente, eu vou promover essa metabolização para tornar minha molécula mais hidrossolúvel. Como eu disse, um dos mecanismos é através da conjugação com o ácido glicurônico, que aumenta de forma bem significativa a solubilidade desse composto. Tornar os meus fármacos mais ionizados, reparem que essas duas características aqui, ó, hidrossolubilidade e ionização, lá no início eu não queria. Para passar pela membrana, minha molécula tem que ser lipossolúvel e tem que estar na forma não ionizada. Mas aqui, para eliminar, eu já quero outra coisa. Então, o corpo faz reação para ir atrás de uma característica que lá no início o meu fármaco não apresentou. A metabolização também faz com que meus fármacos sejam menos capazes de se ligar a proteínas do plasma. Lembrem-se que o meu rim é literalmente um funil, uma peneira. Uma coisa é eu ter uma molécula só, outra coisa é eu ter uma molécula conjugada a uma proteína bem grandona. Tem aqui, ó, o meu fármaco conjugado a uma proteína. Quem vai ser mais fácil de passar aqui no funil? Obviamente que é só o fármaco, e não o fármaco conjugado com a proteína. Por isso que é interessante que ele não esteja conjugado a proteínas, para facilitar a eliminação desse fármaco também. Que eles também sejam menos capazes de ser armazenados em tecidos adiposos. Se ele ficar lá preso no tecido adiposo, eu não consigo eliminar ele, já que ele ficou preso, aderido, como se fosse guardado em um local que não era para estar. E também ficam menos capazes de penetrar na membrana celular. Por quê? Porque eu mudei aqui, ó, a característica para duas coisas que dificultam a passagem pela membrana. Consequentemente, se ele não consegue ser absorvido, se ele não consegue ser transportado junto com proteínas, se ele não consegue ser armazenado, guardado no tecido, o corpo entende que precisa eliminar. E o corpo consegue eliminar porque ele tem características que favorecem essa eliminação. Beleza? Bom, então, basicamente, quando eu vou atrás de uma metabolização, de uma biotransformação desse fármaco, eu quero fazer com que esse fármaco fique menos ativo. Consequentemente, ele será menos tóxico e será mais favorável à eliminação, à excreção desse fármaco do meu corpo. E essa excreção pode ser na forma de moléculas ativas, que não foram metabolizadas e também não foram, né, de certa forma, não estão mais atuando no organismo, ou esse composto ativo pode ter sido metabolizado a outro composto ativo. É o caso da amitriptilina, essa metabolização a outro composto ativo, ou é o caso do lisinopril, que é a eliminação dele é feita na forma não metabolizada, mas ainda é um composto ativo. Ou ele pode ser excretado na forma de um composto inativo. Sempre lembrando que, para essa excreção existir, ela precisa ter naturezas que favoreçam essa eliminação, né? A eliminação, como eu disse, vai ser por muitos meios de natureza hidrofílica, como é o caso do leite, da saliva, do suor, da urina. Tudo isso aqui a gente tem natureza hidrofílica. A gente elimina por outras vias, professora? Elimina. Mas essas outras vias geralmente são em menor porcentagem. Ou se a gente for colocar aí quase que todos os fármacos, eu tenho um percentual de fármacos que são eliminados pelas fezes, pela bile e pelo pulmão, em um percentual menor, tá? De forma geral, a maioria dos fármacos vão ser eliminados principalmente por via renal. E para esse aqui, ó, que são os fármacos que possam ser eliminados através do leite, a gente tem um cuidado especial, porque são fármacos que não podem ser utilizados por mães no período de amamentação, uma vez que a eliminação desses fármacos pelo leite
Obviamente, no momento da amamentação, pode fazer com que a criança tenha contato com esses medicamentos ou, muitas vezes, até com esses metabólitos, tá? E aqui, pessoal, só são as referências, né, que a Miss utilizou para preparar esses slides, né, que eu também utilizei para preparar, para passar essa aula para vocês. Como eu disse, essa aula, sempre quando é aula remota, a gente acaba mais rápido, porque vocês não interagem da mesma forma. Quando eu estou vendo vocês, eu consigo pelo menos detectar pela carinha, pela testa engelhada, né, pelo olhar de tipo, eu não entendi, professora. Que ficou alguma dúvida, voltar a explicar novamente. Aqui eu perco essa conexão, aqui eu perco essa capacidade, né? Então eu meio que saio falando, e vocês sabem que se vocês deixarem eu falo, não paro nem para beber água, né? Mas como eu disse, qualquer dúvida que tenha ficado, pessoal, falem, sinalizem para mim, ou aqui, ou então, se for o caso, depois das outras aulas, que aí eu tento sanar a dúvida para vocês. Acho que alguém ia falar aí. A Manu. Oi, Manu. Tudo bom? Tudo bom, Manu. Tem muita coisa de bases, entendeu? De coisas que você já deu, entendeu? Então, foi bem explicativa. Repetiu muito aquela questão ali do fármaco. Eu acho que eu até falei com você daquela parte da observação, se ele é mais básico ou mais ácido. Mas deu para entender, Manu? Deu sim, com certeza. Deu, né? Já está entendido naquela agora veio para esclarecer. É bom que sedimenta mais, né? Com certeza. E aí também é bom que vocês reparem, pessoal, que o quanto esses assuntos são importantes, né? Porque em muitas disciplinas eles se repetem, não é sem querer, não, tá? É até uma preocupação da gente, porque são assuntos que precisam estar muito bem fundamentados, porque quando a gente entra em algumas classes terapêuticas, a gente precisa, em alguns momentos, resgatar, né? E quando a gente fala, inclusive, em mais de uma disciplina, a gente tem a certeza maior de que fica na cabeça de vocês, porque você sempre dizer que eu vi isso, eu vi em produtos, eu vi em bases, eu vi em tech, né? Então, a gente consegue, de certa forma, resgatar e ficar, obviamente, quando a gente vê só uma vez, tem chance de a gente armazenar. Quando a gente vê mais de uma vez, a chance de a gente armazenar essa informação é muito maior, tá? Pessoal, então a gente finaliza por aqui, ficou gravado, né? Todo mundo que não conseguiu assistir de forma síncrona, né? No mesmo momento que eu estou explicando aqui, ou seja, por trabalho ou por algum outro fator, acesse a gravação e qualquer dúvida vocês me procuram, tá? Pelas vias possíveis. Aqui pelo Teams, nos corredores, na sala de aula, no WhatsApp, qualquer forma eu estou disponível para entrar em contato com vocês. Eu adicionei uma turma e coloquei os outros individualmente, cada um, para que todo mundo consiga ter acesso a essa gravação. Mas se acontecer também de alguém não ter acesso à gravação, fala que eu tento baixar e tento, por alguma das vias, enviar esse vídeo para vocês. Certinho? Certo, porque teve uma vez, professora, que a gente não conseguiu não ter acesso à gravação. A professora teve que enviar. Pronto. Eu